Voltamos com o programa Fórum Legal. Hoje nosso tema é assédio moral. E nossos convidados aqui no estúdio, Dr. Aparecido Inácio, advogado especialista em Direito do Trabalho e professor universitário de Ética e Legislação Empresarial. E Dr. César Alberto Granieri, advogado do Sintoresp e mestre em Função Social do Direito. Doutores, no bloco anterior falávamos sobre um exemplo para que a pessoa consiga detectar se ela realmente é vítima de um assédio moral. Dr. César falava no bloco anterior. Nós estamos apresentando as principais características do assédio propriamente dito. Mas eu achava interessante, Inácio, você tem um rol exemplificativo nos seus trabalhos que eu achei muito interessante. Se você gostar de apresentar para os telespectadores, seria importante. Principalmente nesse quadro, ele demonstra quais são os sinais que os colegas podem estar enviando para os demais que percebam isso, tenham sensibilidade, para identificar se aquela pessoa está sendo vítima ou não de um assédio. Às vezes ele nem sabe. É interessante. Né? As atitudes mais usuais que caracterizam o assédio moral são as seguintes: gritar, xingar, apelidar, contar piadas para denegrir, ridicularizar e humilhar, ordenar a realização de tarefas impossíveis ou incompatíveis com a capacidade profissional do trabalhador, sonegar informações indispensáveis ao desempenho das funções, ou às vezes esconder um arquivo, sumir com um relatório, repetir críticas e comentários improcedentes, ou então que subestime o esforço daquele empregado. Né? É muito comum, loira burra, seu idiota. Outro dia, recentemente, teve uma empresa que foi condenada porque o chefe chamava os empregados de cavalo paraguaio, né? Que é igual o uísque paraguaio, né? Que se comenta que não presta, tal. É uma empresa que o gerente, quando ele ia fazer o relatório final de vendas, ele pegava todos os vendedores, colocava numa sala, e o vendedor que era o último colocado na cota de vendas, ele tinha que subir numa mesa e colocar um nariz vermelho de igual de palhaço e dançar a dança do tchan, aquela da garrafa. Então, coisa assim, isolar a pessoa no corredor, ou então isolar ela numa outra sala, longe dos empregados. Instituir as chamadas metas inatingíveis, metas difíceis de se alcançar. A chefia, o gerente, eles sabem os tipos de tarefas que podem ser realizados e como o empregado vai realizar e se ele consegue realizar. Então, quando ele quer humilhar o empregado, ele institui para ele uma meta inatingível ou difícil, que ele não vai conseguir, sabe que o empregado não vai conseguir, depois ele vai humilhar o empregado por ele não ter conseguido. Atribuir tarefas que subestimem a capacidade do trabalhador, ou tarefas impulsivas, ou tarefas submissas. A pessoa é funcionária de um escritório e colocam ela para servir cafezinho, para lavar banheiro. Né? E isso tem resultado em consequências assim muito sérias, principalmente para a saúde dos trabalhadores. Então tem aqui um estudo que foi feito por uma professora, pesquisadora desse assunto também, que é a professora Margarida Barreto, isso no ano de 2000. Estou falando de uma pesquisa de 10 anos atrás, em que 870 homens e mulheres assediados, entre eles foi constatado o seguinte: a principal característica do assédio na mulher é crise de choro. Né? Dores generalizadas, tanto o homem quanto a mulher sofrem dores generalizadas. Palpitações, tremores, sentimento de inutilidade, insônia, sonolência excessiva, depressão, diminuição da libido, da vontade de se relacionar com o sexo oposto, sede de vingança, aumento da pressão arterial, dores de cabeça constante, distúrbios digestivos e o que é pior, nessa pesquisa foi constatado que 16,2% das mulheres entrevistadas tiveram ideias de suicídio e 100% dos homens entrevistados tiveram ideia de suicídio. Mas isso foram ideias de suicídio. Agora, essa mesma pesquisa foi adiante. Desses 16% de mulheres, 16,2% de mulheres que tiveram ideias de suicídio, nenhuma consumou o suicídio. Só que dos 100% de homens, 18,3% tentou o suicídio. Recentemente, o executivo de uma grande montadora de carros aqui no Brasil, só que na sede dela em Paris, tentou o suicídio. Ele consumou o suicídio. Ele se jogou do quarto andar da fábrica lá nos arredores de Paris. Só que ele não foi o primeiro, ele foi o quarto executivo que se suicidou nessa empresa. Só que esse deixou uma carta dizendo que ele não suportava mais a pressão do chefe. Então essas são as consequências do assédio. É gravíssimo, Muito é gravíssimo. E as condenações, doutor?
Olha, tem inúmeras. Eu trouxe aqui algumas, eu até costumo brincar, a câmera deve estar focalizando aqui nessa pasta, essa aqui é a minha caixinha de maldades, né? Eu tenho pesquisado bastante sobre esse assunto. Na minha casa, eu tenho um arquivo com mais de 2.500 condenações trabalhistas. Mais de 2.500 casos concretos em que a justiça já condenou empresas por N situações de assédio moral. Eu tenho alguns casos aqui, ó. Decisão do TST mantém condenação por abuso em revista íntima. Essas empregadas dessa empresa, uma empresa farmacêutica, eles todo dia tinham que abrir a porta na saída da empresa para mostrar se estavam levando alguma coisa embora. Isso é a chamada revista íntima constrangedora. É possível até admitir que se faça a revista, mas tem que ser feita pelo menos por pessoas do mesmo sexo. Essa empresa foi condenada a pagar R$10.000. Esta outra empresa aqui, o chefe chamava os empregados de burro e de animal. Um deles entrou na justiça e ganhou indenização por dano moral. Tá? Outra aqui, vendedor que não atinge metas, foi submetido a uma situação vexatória no ambiente de trabalho e também vai receber uma indenização por isso. Aqui é mais grave, é a degradação do ambiente de trabalho. Uma empresa que não cuida da saúde do trabalhador foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho aqui de Campinas a pagar também uma indenização para os trabalhadores. Esse aqui é um absurdo. Superior aconselhava funcionárias a sair com clientes. Uma vendedora entrou com ação na justiça porque ela estava sendo obrigada pelo chefe, uma empresa aqui de São Paulo, essa condenação foi do tribunal aqui de São Paulo, o chefe obrigava ela, porque ela é vendedora de consórcio, para aumentar as vendas que ela aceitasse para a cama com os clientes. Empresa, isso aqui também nos interessa muito, todas são condenações impressionantes. Empresa é condenada por retalhar sindicato. Ela obrigava os trabalhadores a se desfiliar do sindicato, o sindicato denunciou e a empresa foi condenada. São várias condenações. E, doutor César, no caso, rapidamente, que parece que nós não temos mais tempo. No caso, uma pessoa que recebe um salário e faz a mesma função que a outra, só que é um salário abaixo do colega. Nesse caso, ela é vítima de assédio moral? Depende da conotação, se está sendo conotado a diminuição de salário por raça, né, por sexo, se é homem, se é mulher. Então, é preciso saber de mais o caso concreto onde possa estar existindo esse tipo de situação para que você possa exemplificar ou verificar a existência de requisitos que permitam a identificação. Isso explica por quê. Porque a lei prevê a existência da diferença salarial, melhor dizendo. A própria CLT prevê a existência da equiparação na caso da realização das mesmas funções, a mesma capacidade técnica, entre outros requisitos. Mas há um requisito essencial que você não esteja naquela função há mais de 2 anos e a pessoa que queira se equiparar a você acabou de entrar no serviço, você está ali há 4 anos e ela recebe um salário inferior, até pela meritocracia é previsível que isso aconteça. Mas se vocês estão juntos ao mesmo tempo e aquela pessoa que está ao seu lado realiza o mesmo serviço, começa a ter uma evolução salarial e sem qualquer justificativa você fica no mesmo patamar salarial, aí tem que se identificar a razão pela qual possa sim estar existindo um assédio assim velado, né? Não vai ser um assédio declarado, simplesmente vão deixar de te dar o aumento para que você se sinta desprezado e entre dentro de todas aquelas características que o Inácio acabou de colocar. Doutores, chegamos ao final do programa, mas na próxima semana estaremos de volta com o tema assédio moral. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Denise. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi assédio moral. Dúvidas? Mande para o nosso e-mail, programa forumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br e na próxima semana estaremos de volta com o segundo programa da série Assédio Moral. Não percam! Obrigada pela sua companhia e até lá!